Quantas vezes você comeu alguma coisa por pura ansiedade? Pois é, pode parecer bobagem, mas comer por impulso, por estar preocupado, estar triste ou esperando por algo pode fazer muito mal. Esse é o tema do nosso Saúde Mais de hoje. Nossa parceira da Clínica Prevenza, Ieda Berlanda, já está por aqui, né? Com bastante distanciamento, a gente está cada vez mais longe, porque né, o vírus está circulando, parece cada vez mais, mas a gente está aqui cuidando, né? E eu falei, Ieda, ali que a gente tem que cuidar para a alimentação não nos fazer mal com a ansiedade. Mas eu vou começar perguntando como ela pode fazer bem também para que a gente diminua a ansiedade pela alimentação. Como é que funciona tudo isso, essa relação, né? Alimentação e ansiedade? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente. Então, a gente sempre fala assim que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tá tudo muito interligado entre o intestino, o nosso cérebro, a nossa ansiedade, né? Então, existem sim alguns alimentos, né? Que a gente sempre preconiza, que eles são precursores da serotonina, que a serotonina é o neurotransmissor que nos dá um bem-estar. A né? saciedade que dizem por aí. Isso, quando tu faz atividade física, né, tem liberação desse neurotransmissor e a pessoa se sente bem, tudo isso. Mas assim, ó, tu tem que questionar e ver muito a questão do que você come, o alimento que você come, porque o nosso intestino, ele é um órgão produtor desses neurotransmissores, né, e isso faz a diferença, né? Então, são muitos os alimentos que a gente coloca, por exemplo, assim, o chocolate amargo, é um alimento rico em triptofano, a melancia, o abacaxi, as oleaginosas, enfim, são diversos, o abacate, são muitos alimentos, inclusive os ovos, as carnes, né? Mas isso tudo, se você não está com o teu intestino intacto, com o teu intestino saudável, a resposta não é muito boa, tu entende? Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro aqui, já teve gente que assim, então pode comer chocolate. Isso, chocolate amargo. Chocolate amargo seria qual? Porque Isso. a gente encontra agora nos mercados desde 40%, 50%, 60%, 70%. O que seria o legal? O indicado seria assim, aquele acima de 60%, 70%, ou o próprio cacau, né? O próprio cacau, para você fazer né, alguma coisa com abacate, né, fazer algum doce, né, enfim, né, com cacau, mas o chocolate amargo, né. Ele ajuda então a combater a ansiedade? Ele ajuda sim, como ele é precursor do triptofano, né, que é esse neurotransmissor que vai ajudar a desenvolver a melatonina, né, esse hormônio do bem-estar, né, para tu dormir à noite muito bem, né, a serotonina, a melatonina, enfim. Né? Esses neurotransmissores, eles são muito dependentes de uma alimentação, né? Porque eles são aminoácidos que precisam ser consumidos da alimentação, entende? E quando você falou no final da outra fala ali que o nosso intestino tem que estar bem, o que é o nosso intestino estar bem? O intestino estar bem é aquele intestino assim, o que você não coloca dentro alimentos inflamatórios, né? Eu sempre falo, se você seleciona o que você come, né, eliminar os elementos inflamatórios, açúcares, refrigerantes. Quase aquilo de sempre que a gente está cansado de ouvir. Isso, a gente está cansado de ouvir. Farináceos, né? Tem muita gente que tem muita sensibilidade ao glúten, que não pode nem chegar perto, ao leite. Isso tudo agride muito a nossa microbiota intestinal. E agredindo a nossa microbiota, impede a produção desses neurotransmissores, né? Porque é ali que acontece tudo. Enfim, é uma ligação muito direta, né? E aí as pessoas, assim, até porque... até para mim é um novo, assim, por mais que a gente faça muitas entrevistas aqui, essa questão de que a nossa ansiedade ligada com o nosso intestino, né, a gente quase não ouve falar. Isso, é muito comum isso. Daí tu fica extremamente ansioso, o que tu vai buscar? Um produto para neutralizar essa ansiedade, né? Um medicamento, nada contra medicamento, mas se você não ajustar a base, que é o intestino, que é a alimentação, dificilmente o medicamento vai ser tão eficiente quanto poderia ser, tu entende? Tem chás, né, e diversos elementos que podem ser usados para te dar uma tranquilidade. Chá de camomila, chá de melissa, né, tinturas, tudo isso ajuda. Mas se você não tratar a causa dessa ansiedade, dificilmente tu vais ficar bem, tu entende?
E a água, né? Quando se fala de intestino, a gente lembra que tem que beber muita água. Também é realmente assim? Sim. Pensa assim, ó, o nosso intestino, 80% da nossa imunidade depende do nosso intestino, é produzida dentro do intestino, né? O intestino delgado, que é o intestino maior, é responsável pela composição e pelo metabolismo de todos os minerais e vitaminas do nosso organismo. E o intestino grosso é pela absorção da água. Então, nós precisamos de água, pelo menos assim, ó, 2 litros no mínimo ao dia. Isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia, né? E é para as crianças também? Também. Mas aí menos quantidade? Claro, como é que funciona? Claro, isso. Para a criança, assim, ó, quando ela conseguir beber 1 litro de água por dia, né, isso já é bom. E da mesma forma, né, para os adultos, né, serve também para as crianças. Toda a parte alimentar, tem crianças que têm muito problema de intestino, isso muitas vezes está ligado com as intolerâncias, né? Intolerâncias é a primeira coisa que desequilibra total a nossa microbiota. E tendo nossa microbiota desequilibrada, tudo complica.